Olá, professor e professora do município de Serra, tudo bem? Espero que estejam bem, apesar desse momento difícil que a gente está vivendo, né? Olha só, meu nome é Eduardo Baunilha, eu sou professor de língua portuguesa aqui do município de Serra, mas atualmente eu trabalho na gerência de formação. E eu e minhas colegas de trabalho viemos apresentar para vocês o assunto do tópico 2, que tem como título Sociedade Serrana, História, Cultura e Literatura. Qual é o objetivo desse tópico? O objetivo é a gente poder trabalhar dentro da nossa sala de aula com a história, literatura e cultura da Serra para poder maximizar nos nossos alunos nesse pertencimento, do viver num lugar onde pulsa de forma bem interessante, bem significativa toda essa cultura, essa literatura, porque ela está o tempo inteiro em efervescência. E para também a gente, para nortear os nossos estudos, nós escolhemos o texto de duas professoras. É um texto denominado Produção Cultural, Redes e Sociabilidade no Currículo e no Cotidiano Escolar, da professora doutora Janete Magalhães Carvalho, que é formada em Pedagogia, tem mestrado e doutorado em Educação e atualmente é professora da UFES. E um outro texto que tem como título Curricularte, Experimentações Pós-Críticas em Educação, da professora doutora Jusceline Dias da Costa. Também é formada em Pedagogia, tem mestrado e doutorado em Educação e é professora da Universidade do Pará. Olá, professores e professoras. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre História e Cultura Serrana. Meu nome é Nádia Serafim, sou professora de História. Há um tempo contribuo aqui na formação de professores de História, na gerência de formação. E hoje, o que a gente gostaria de falar com vocês é sobre como que essas histórias e essas culturas perpassam o cotidiano de nossas escolas. Perpassam o nosso interior, perpassam o interior dos outros sujeitos. Todos que estão no chão da escola, são atravessados por essa diversidade. Então, é sobre isso que a gente quer conversar com vocês hoje. E trago um diálogo agora com a professora Janete Carvalho, que ela vai dizer o seguinte: buscar delinear o mapa cartográfico de uma escola oferece-nos inúmeras possibilidades de reflexão sobre o seu processo de sociabilidade, sobre o patrimônio cultural, sobre as escolhas, discursos identitários, aspirações, táticas e estratégias em relação com os conflitos e afetos vivenciados em seu entorno. Então, o currículo, tanto o currículo quanto as atividades, de uma forma geral, tem que perpassar essa escola móvel, essa escola que é atravessada por identidades, por culturas múltiplas, plurais, que estão fora da escola, e estão dentro também, dentro de nós e de todos que perpassam, todos que estão ali no chão da escola. Caminhando um pouco, vamos falar um pouco sobre a Serra. A Serra é a cidade mais populosa do Espírito Santo, com mais de 500 mil pessoas. E é uma cidade também que possui, de maioria, afrodescendente e, assim, marcada por uma diversidade cultural, uma diversidade étnica. Uma cidade que, assim como outras cidades do Brasil, possui também uma série de desafios sociais a serem enfrentados, ligados a desigualdades sociais, violências e outros problemas sociais. E é sobre isso que a gente também dialoga quando fala de história, quando fala de cultura. Por exemplo, 25% da população da Serra ela é cadastrada no CadÚnico. A gente pensa que se essas famílias, cerca de 25% de pessoas, que é um quantitativo grande, por assim dizer, a gente pensa que isso resvala na escola, que essa realidade ela não está distante, ela está dentro de nossas escolas e precisa também ser considerada como um problema a ser transpassado, um problema a ser encarado, e um desafio a se pensar. A Serra também apresenta dificuldades com índices de escolaridade, baixos índices de escolaridade e muitos que não possuem acesso à leitura. E hoje a gente vive um momento
de educação remota, um momento em que os pais são convidados a acompanhar os seus filhos, né, com os estudos em casa. Será que essas famílias estão conseguindo? É uma reflexão para a gente fazer. A gente acredita que muitas delas não conseguem, né? Não tem algumas dessas famílias possuem dificuldades para estar acompanhando esses estudantes devido a essa realidade, não só de baixa escolaridade, mas também outros problemas sociais que a gente sabe que perpassam os estudantes das nossas escolas e suas famílias. Então, quando a gente pensa em construção dessas atividades, a gente tem que pensar nesse estudante, que também é um estudante que possui, sim, certa autonomia, mas também que tem as suas dificuldades para estar acompanhando uma atividade sem o professor, né? Agora, falando um pouco mais de Serra, o município ele teve origem no período colonial, assim como outros municípios do Espírito Santo, a partir de aldeamentos indígenas, né, coordenado pelos jesuítas. E a gente pensa que, assim como aí surge aqui, próximo ao Mestre Álvaro, ao aldeamento de Nossa Senhora da Conceição, mas teve outros aldeamentos de Reis Magos, né, de Carapina. E aí a gente pensa que, desde o início, é um município marcado por essa diversidade de sujeitos. Esse sujeito indígena, depois um sujeito sim, europeu, mas os sujeitos que foram trazidos também, os que estavam aqui, os que vieram de outros lugares e os que foram trazidos de maneira forçada, né, de outros territórios do Brasil e de outros territórios do mundo, como foram trazidos da África. Então, a gente pensa que essas etnias elas vão deixar assim, uma herança cultural, uma diversidade, mas elas também vão ser atingidas, né, por um processo de escravização que a gente não pode deixar de dizer aqui. Então, trago para vocês um diálogo com o professor Kleber Maciel, que foi pioneiro nos estudos dos povos negros do Espírito Santo. Veremos, então, o que ele fala para a gente. Também é necessário destacar que os historiadores são unânimes em afirmar que a capitania do Espírito Santo era uma das que mais fazia contrabando de escravo. Além disso, eles afirmam que é quase impossível, nos dias atuais, apontar com absoluta certeza a origem dos negros capixabas. Entretanto, suspeita-se que, por causa das revoltas de escravos acontecidas em São Mateus, Guarapari e Serra nas áreas de Itapemirim, foi muito significativa a presença dos sudaneses muçulmanos nessas regiões. Então, ele trata aqui algo que ele trata de muito sério nessa fala, é falar que o nosso estado foi um dos que mais se envolveu no contrabando de escravo, com a presença maciça de pessoas que foram forçadas a sair do seu lugar para vir para outros lugares, trabalhados como escravos, e também a resistência desses povos, né? Ele fala dessa resistência através das revoltas que aconteciam e cita Serra. Então, a gente conhece a revolta de Queimados, essa revolta é bastante conhecida, às vezes tratada, às vezes não na escola, mas não só essa, tivemos diversas revoltas, né, que são, inclusive, citadas também por Kleber Maciel. Então, a gente pensa que essa historicidade, que esse processo de escravidão que perpassou o nosso país e que perpassou aqui a Serra, também vai ter seus resquícios. Afinal de contas, são um pouco mais de 100 anos após a abolição da escravatura. E Nova Almeida, por exemplo, citando também mais um exemplo dessa diversidade, Nova Almeida concentrava até o século XIX. A Vânia Maria Lousada Moreira, ela vai dizer o seguinte, que Nova Almeida concentrava 52% da população indígena do Espírito Santo. Então, a gente pensa que essas populações, né, também devem ser pensadas e consideradas. E como que é a importância da presença e a herança cultural deixada por esses povos. E aí a gente vai trazer um diálogo com a professora Nilma Lino Gomes e com o professor Aldieres Caprino. Nilma vai nos dizer o seguinte, cabe ao educador e à educadora compreender como os diferentes povos, ao longo da história, classificaram a si mesmos e aos outros, como certas classificações foram hierarquizadas no contexto do racismo
e como este fenômeno interfere na construção da autoestima e impede a construção de uma escola democrática. Então, é necessário que a gente conheça essas histórias e que a gente também traga reflexões em relação a elas e as considere no cotidiano escolar. Para que esses sujeitos, nosso município, por exemplo, que é um município de maioria que esse afrodescendente, maioria negra, que ele se enxergue, ele se visualize dentro daquele espaço enquanto sujeito de cultura legítima, autêntica, que compõe o município. Possuímos também uma cultura popular, o professor Aldieri Scapini vai dizer, possuímos uma cultura popular, comunidades e espaços de vivência de onde os alunos são oriundos e muitas vezes essa realidade é desconsiderada ou negligenciada na escola, inclusive o aluno sofrendo discriminação. Então, a gente pensa que é necessário mudar, né, esse quadro que muitas vezes a gente acompanha não só nas escolas da Serra, mas nas escolas do nosso país. Né? Então, a proposta de Serra é trazer essa diversidade para o currículo, para a escola, para que os sujeitos se conheçam e se reconheçam dentro do universo, dentro do município, né? E enquanto sujeito de cultura, enquanto sujeito de história. Seguindo em frente, o município da Serra possui uma diversidade de culturas, cenário fruto da contribuição dos diversos grupos que ocupam esse território, cada um como uma forma de olhar e ordenar o mundo. Quem disse isso para a gente foi o professor Henrique Furtado, que pesquisou sobre patrimônio cultural na Serra, né? Inclusive, a gente vai deixar para vocês no material de apoio um material sobre o patrimônio cultural, que ele construiu junto aos professores aqui no Centro de Formação do município. E ele vai trazer isso, essa diversidade que esses patrimônios, tanto patrimônio material quanto imaterial, ele é representado por essa diversidade e que muitas vezes não são reconhecidas nas nossas unidades de ensino. Então, é necessário que a gente estude mais a fundo, né? Conheça um pouco mais a fundo para poder trazer essas nuances para dentro das nossas escolas. Esse patrimônio cultural da Serra, ele também é um patrimônio natural, ele traz um patrimônio natural grande, um patrimônio na culinária, na natureza, né? Quando o mestre Álvaro, que a gente brinca que é democrático, todos veem o mestre Álvaro, a maioria, né? Dos munícipes, percebem a presença dessa linda montanha aí, e das praias. Então, tudo isso também deve ser considerado quando a gente constrói atividade, quando a gente dialoga com os nossos estudantes. E para a gente fechar, a professora Janete vai trazer o seguinte diálogo. No cotidiano escolar, professores e alunos, como quaisquer cidadãos de uma comunidade, estão inseridos em uma formação sociocultural que eles engendram, mas que também são engendrados, que também por elas são engendrados. Então, quero dizer para vocês o seguinte: nós somos produtores de culturas que ressignificamos e significamos a todo momento, assim como os nossos estudantes, e que isso seja considerado a todo momento, agora na construção dos cadernos pedagógicos, mas também em momentos futuros em nossas escolas, em outras atividades. Porque a gente sabe que quando o menino escuta "O tindô lelê, o tindô lalá, deixa a caixa bater, deixa o Congo rolar", isso não está longe da escola. Amei conversar com vocês, um forte abraço. Fico com minha outra colega que vai falar um pouquinho mais sobre arte e cultura. Beijo! Olá, colegas. Eu sou Ana Rita César Lustosa, professora de arte da rede, e atualmente eu estou contribuindo com a equipe da GEFOR. Bom, depois dessa apresentação belíssima de Nádia, eu vou apresentar para vocês um pouco do nosso patrimônio e alguns vídeos bem bacanas. Bom, a Serra, ela possui uma série de patrimônios materiais e imateriais. A professora Gilcilene, ela diz que, face aos desafios levantados, o caminho se mostra desafiador. O movimento consiste em desenvolver um trabalho de experimentação artística no campo do currículo
pautado na perspectiva da arte como presença ou espírito vivo, capaz de desestabilizar a própria educação. Então, fizemos aqui um apanhado rápido de alguns patrimônios, né? Nós temos o Congo, todo mundo deve conhecer, em todo o Espírito Santo, na verdade, que é uma manifestação típica da cultura capixaba, onde mulheres, crianças, idosos também, homens, utilizam instrumentos, alguns estandartes e indumentárias na apresentação. O Congo ele tem uma ação fundamental nas festas populares ligadas à Igreja Católica, como São Benedito, São Sebastião. Temos também a Folia de Reis, que é um patrimônio imaterial da Serra, que é realizada entre os dias 4 e 6 de janeiro. Queimados, né, tem 171 anos desde sua construção, e as ruínas da igreja de São José do Queimado, recentemente a estrutura foi restaurada, aproximadamente em março desse ano. Temos também a Associação de Bandas de Congo da Serra, o Sítio Histórico e Arqueológico de Carapina, que atualmente estão fechados devido à pandemia, mas depois retornarão às suas atividades normais. Temos também a Vila das Artes, que fica em Jacaraípe, que é um polo de produção de arte e cultura e apresenta vários ateliês com exposições permanentes e o contato direto com alguns artistas. Tem muitas oficinas, alguns eventos também de vez em quando, e é uma excelente opção para a gente levar os alunos a uma visita técnica, né? Além de ser um lugar muito bonito, interessante. Agora a gente vem com um vídeo da professora Maria Angélica, da Universidade Federal do Espírito Santo. Vamos contemplar o vídeo. Olá, professora, professor. Nesse momento de isolamento social, precisamos ocupar os espaços virtuais e discutirmos assuntos que dizem respeito a nós, nossos modos de ser docentes. Sou a professora Angélica, hoje atuo na UFES e a temática Arte e Cultura direcionou as minhas pesquisas de mestrado e doutorado, que fiz na UFES, orientados pela professora Gerda Margit Schutz Forest. Elas estão disponíveis para quem tiver interesse no repositório da universidade. Minha pesquisa enquanto docente tem como tema o ensino da arte para crianças, interlocuções artísticas e culturais em contextos educativos. Tema escolhido porque entendo que aprendemos e ensinamos em diversos espaços, sejam eles escolares ou extraescolares. Como diz o querido professor Carlos Rodrigues Brandão, ninguém escapa da educação. Em todos os lugares nos educamos e envolvemos pedaços da vida, memórias, imagens, experiências para ensinar e para aprender. Educação e vida misturadas na produção de conhecimentos. Bom, em minha constituição, enquanto professora e pesquisadora, sempre busco envolver a literatura como forma lúdica para o aprender e o ensinar. Quando escutamos uma história ou lemos, somos convidados a experienciar aventuras, reatamos memórias e os cenários mágicos vão sendo criados, embarcamos em viagens que talvez não conseguiríamos realizar em seu aspecto concreto. Segundo Vygotsky, a imaginação criativa se estende por toda a vida pessoal e social, imaginativa e prática, e se constitui única e singular para cada sujeito, sujeito também compreendido com Walter Benjamin, produtor de culturas. As histórias são possibilidades de exercitar nossa imaginação e de recriar nossas ideias, atuais e também futuras. Escrevi a história Quita e Cristal, Aventuras em uma Cidade, que se encontra nessa coletânea Letrinha, e disponibilizo para vocês o conto. A narrativa, para quem tiver interesse, nos leva a alguns espaços de memória de Serra. Importante o trabalho educativo com as culturas de si, de seu lugar, dos nossos lugares de pertencimentos, de modo a compreender com Brandão, não há hierarquia entre as culturas. Vivemos em um lugar de muitas culturas, de muitas artes, um lugar intercultural.
temos um acervo rico para incluir nas narrativas de nossas aulas e, assim, não cair na armadilha de trabalhar apenas conteúdos homogêneos, que não refletem os contextos dos estudantes. Precisamos problematizar a partir do nosso lugar de autoria docente, levando em consideração a autoria discente. A cultura, a arte, segundo Ana May Barbosa, são possibilidades para desenvolver a percepção, a imaginação, a capacidade crítica, a criatividade, para aprender a realidade do meio em que vivemos. Sabemos não há receitas, mas podemos nos refazer a partir de estudos, escutas do outro, dos outros, discussões entre pares, enfim, acompanhado de outras ideias no coletivo, pensando o nosso lugar de pertencimento. Produzir conhecimento juntos aos espaços de memória e de identidade dos estudantes é possibilidade de nos refazermos de modo mais autoral, contribuindo na constituição de sujeitos mais conscientes, críticos e reflexivos. Gratidão pela escuta, um abraço e nos encontramos por aí. Bom, professora Angélica, sempre contribuindo muito bem para a nossa equipe. Aqui tem uma fala dela, né? Podemos nos perguntar: adolescentes, jovens e adultos podem se sentir mais pertencentes à sua cidade, seu bairro, sua escola, se possibilitarmos espaços para os diálogos de conteúdos pré-estabelecidos como seus lugares de pertencimento? Sabemos que, de modo singular, a exploração dos espaços de cultura e arte de Serra podem estar imbricados em seus conteúdos, sejam eles de arte ou de outro componente curricular. Trouxemos aqui também um depoimento da professora Solange, que realizou um trabalho muito bacana numa MF aqui, que daqui a pouco a gente vai comentar. Olá, meu nome é Solange Medani, eu sou arte educadora, trabalho aqui na Rede Municipal de Serra desde 2010. E me pediram para eu falar um pouquinho sobre a minha experiência, o meu trabalho em sala de aula com a obra de artistas locais, né? E um artista que eu sempre trabalho, que está sempre em minha sala de aula, é o Walter Francisco de Assis, mais conhecido como Assis aqui na Serra, né? Eu o conheci em 2008, quando eu estava desenvolvendo um projeto sobre patrimônio histórico do município de Serra, com os meus alunos, né? Então eu tive a grata satisfação de poder conhecê-lo no seu ateliê, que era ali próximo à Igreja Católica, né? E desde então eu frequentava lá, levava meus alunos para eles poderem conversar com ele, né? Observar o trabalho dele, né? E desde então a obra do Assis está sempre na minha sala de aula. Eu sempre trabalho, sempre estou desenvolvendo trabalhos, abordando diversos aspectos, né, do trabalho dele, seja no aspecto da história, né, das pessoas que fizeram história, as paisagens, né, o patrimônio histórico também, né. Então, assim, é interessante ver como que os alunos passam a observar melhor o local onde eles vivem, o lugar por onde eles passam, né? Quando eles veem a obra, a pintura das ruas ali do centro da Serra, aí eles chegam na sala de aula depois e falam assim: nossa, professora, aqui era assim, agora tem isso, aqui a casa de fulano, era a casa de fulano, agora não é, agora, né, é outra coisa. Então, eles acabam adotando uma relação mais afetiva, né, com o lugar onde que eles moram, né? Porque um dos aspectos da arte é isso, ela nos afetar, né, para gerar conhecimento também, né? Ela nos afetando, seja de maneira positiva ou negativa, né? Ela está gerando conhecimentos, né? Então, assim,
E para viver em sociedade é isso, né? A gente tem que conhecer a nossa história, a nossa memória, e é isso que eu faço com as obras do Assis aqui no município, né? E trabalho também com a obra de outros artistas daqui, né? O escritor Teodorico Boa Morte, né? Que tem livros muito bacanas sobre as peculiaridades da Serra, a história dos monumentos históricos, enfim. O Tuti também. E é isso aí. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, pode me procurar. A gente troca material didático, troca histórias, experiências, tá bom? Um grande abraço. Aí, ao lado da imagem de Solange, tem uma obra de Assis chamada Preto Velho. Aqui o artista Walter Francisco de Assis, considerado o maior pintor serrano de todos os tempos. Possui diversas obras versando sobre a história e cotidiano do município. O Assis faleceu há cerca de 2 anos. Então, aí temos a imagem de cima, que é a inauguração da igreja de Vila Queimado, e depois a cortada do Mastro de São Benedito. Aqui, à esquerda, a fincada do Mastro de São Benedito, e à direita, o centro da Serra. E aqui tem algumas experiências da escola EMEF, professora Maria Ângela Pereira Barcelos. A escola tem como diretor o Luciano Rodrigues Silva e fica situada no centro do município da Serra. Os estudantes, em sua maioria, essa é uma fala do diretor Luciano. Os estudantes, em sua maioria, pertencem aos bairros adjacentes, com famílias presentes e bem participativas, com um coletivo docente e pedagógico qualificado e participativo. Foram desenvolvidos diversos projetos. No ano de 2018, realizou-se uma mostra histórica que ficou marcada para toda a comunidade escolar. Diversas temáticas relacionadas à cultura do município de Serra foram apresentadas pelo estudante. E aí, logo abaixo, vocês podem ler algumas delas. Aqui vem umas imagens, né, que foram cedidas pela professora Solange, que aí é a imagem de Chico Prego, e aqui à direita, com fundo amarelo, algumas pinturas dos alunos. Nós agradecemos a oportunidade dessa fala e a paciência de todos vocês. E lembramos que estamos sempre disponíveis para trocas e experiências de maneira geral. Muito obrigada e agora vocês ficam com o Eduardo Baunilha. Apresentarei para vocês projetos, autores e curiosidades da literatura serrana. Olha só, para vocês terem uma ideia, nós temos cadastrados aqui de autores serranos cerca de 60 pessoas. Segundo Clério José Borges, que é um autor capixaba, esse cadastro está sendo refeito. Então, isso significa que esse número vai aumentar, mostrando que a produção literária da Serra ela é bem significativa. E agora, só para vocês terem uma palhinha dessa produção, desses escritores, desses artistas que a gente tem aqui, a gente vai ouvir uma poesia cantada. Foi lá na beira do mar que nasceu o nosso Congo para criançada brincar. O mundo das crianças, o encantado mundo dos homens que vive de esperança, existe um sonho de amor que é o mundo das crianças. São as flores do futuro, carregadas de emoções, em um preparo seguro serão nossas soluções. No olhar da criancinha, Jesus viu paz e bonança e por isso abençoou o mundo bom das crianças. Vinde a minhas criancinhas, Cristo falou e sorriu, só porque não viu pecado no coração infantil. Teodorico Boa Morte, poeta, compositor e acadêmico, mora na Serra, Espírito Santo. Como ele mesmo se apresentou, né, o Teodorico Boa Morte, ele nasceu em Aracruz, mas é considerado cidadão serrano, e por meio dos cânticos dele, da poesia dele, ele promove muito dessa cultura que a gente tem aqui no nosso município. Outro escritor muito significativo para o nosso município é o Clério José Borges. Ele é acadêmico, fundador e presidente, né, o primeiro presidente da Academia de Letras e Artes da Serra. Ele tem uma literatura vastíssima, também tem um currículo enorme, que ele participa de várias academias pelo Brasil.
E por meio dessas participações e da sua escrita, ele também mostra que a Serra é um lugar de fomento cultural muito grande. Mas uma curiosidade que eu queria trazer para vocês é do primeiro escritor serrano chamado Marcelino Pinto Ribeiro Duarte. Ele nasceu em 1788, foi filho de padre, mas ele mesmo foi teatrólogo, orador sacro, professor, político. E aqui na Academia Espírito Santense de Letras, ele é patrono da cadeira número 1. Olha que bacana. A Lei Chico Prego é uma lei aqui do nosso município. Ela visa incentivar projetos, né, a realização de projetos culturais no município. Segundo o Clério José Borges, muitos escritores foram lançados por meio desse incentivo fiscal dado pela Lei Chico Prego. Olha só que projeto bacana. Tem outro projeto importante também que foi estabelecido e teve a autoria, na verdade, do vereador Fábio Duarte, que é a Semana Municipal de Literatura. É uma última semana de outubro. É muito interessante, eu achei interessantíssimo esse projeto, porque a gente pode levar para as nossas escolas, instituindo essa semana como uma semana de literatura, mostra cultural, chamar esses escritores nossos serranos para ir para nossas escolas, dialogarem com os nossos alunos. Pode ser uma semana de bastante efervescência cultural, e a gente pode até trabalhar esses autores mesmo da Serra, seus contos, suas crônicas, seu teatro, para promover e para mostrar, né, para a nossa meninada o quanto a Serra produz em termos de literatura. E eu gostaria de terminar esse vídeo, esses slides, com um ditado muito bonito, muito importante, muito significativo de Mahatma Gandhi, que é uma pessoa que dispensa, né, qualquer comentário. Ele diz o seguinte: de modo suave, você pode sacudir o mundo. Um grande abraço para todos vocês.